Hoje nós iniciamos uma nova série de pregações chamada Amor e Guerra, baseada na primeira carta de Paulo aos Coríntios, e nós teremos esses 5 temas daqui para frente. Hoje o primeiro deles é amor e orgulho, e eu convido para que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3, nós vamos ler dos versículos 21 até o versículo 7 do capítulo 4, 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 21. 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 21. E diz assim, a santa e inspirada palavra de Deus: portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, seja a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo, embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida, esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. Assim, ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa, o que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, obrigado, porque o Senhor tem nos guiado até aqui, Teu Santo Espírito tem nos conduzido, e eu rogo a Ti para que agora, diante da Tua palavra, da verdade, o Senhor nos instrua, que o Senhor, ó Pai, abra as nossas mentes, os nossos corações, dá-nos entendimento a respeito da Tua vontade, de maneira muito específica, ó Pai, nos ajude a quebrar o nosso orgulho, assim como nós lemos no início desse culto, ó Pai, que Cristo cresça e que convenha que nós diminuamos. Pai, ajuda-nos, humilha-nos diante do Senhor, da Tua santa pessoa, da Tua santa presença, e que possamos viver única e exclusivamente para a glória do Senhor e não para a nossa. Nós oramos assim no nome santo de Jesus, amém. Uma das maiores provas de que alguém está sendo transformado pelo Evangelho de maneira verdadeira é a maneira como essa pessoa ama, é o amor. Em primeiro lugar, o amor a Deus e depois, claro, ao próximo e a si mesmo, porque a Bíblia fala sobre isso, né, de amar o próximo como a si mesmo. Então tem a ver com o amor sobre você mesmo, e isso demonstra a questão de crescimento e maturidade, como essa pessoa ama. A igreja aqui de Corinto era um exemplo negativo desse amor, de como que eles não deveriam, ou como que nós não devemos tratar o nosso próximo, não devemos tratar o nosso irmão, e diante disso, é exatamente sobre o que essa série fala, essa nova série é sobre isso. Considere o grande amor de Deus por vocês, e agora nós estamos numa guerra contra os nossos ídolos do coração, para que vivamos o amor verdadeiro do Evangelho. E é isso que nossa série vai falar, sobre essa guerra, visto que Deus nos ama, agora como nós demonstramos isso, esse amor a Ele e ao nosso próximo também. Entenda a respeito dessa batalha e dessa guerra, que não é simplesmente uma guerra externa, é uma guerra contra o nosso próprio coração. E hoje o primeiro desse ponto que nós vamos falar, dessa primeira batalha que nós temos que enfrentar, é a respeito do orgulho. E é interessante quando a gente pensa a respeito de orgulho, alguém é orgulhoso não porque ele tem algo, não porque às vezes ele é bonito, ou porque é rico, ou porque é inteligente, mas o orgulho, ele vem porque a pessoa é mais bonita do que os outros, porque tem mais do que os outros, ou porque ela é mais
inteligente do que os outros. E é diante disso que nós precisamos lutar, é esse nosso coração que nós precisamos sempre estar alertas, sempre estar alerta diante da palavra de Deus. A pergunta é, como que nós temos lidado com o orgulho que tem nos feito tão cheios de nós mesmos? E também, como que nós declaramos guerra contra esse orgulho que nos destrói por dentro? Eu não me lembro se eu já contei essa história para vocês, mas isso exemplifica muito bem como que o pecado nos humilha e nos envergonha. Acho que há uns 3 anos, lá onde nós morávamos, tinha a luz do nosso quarto e estava dando muito mau contato. E ele ligava, ela não ligava direito, ligava, piscava. E aí eu, pouco conhecimento elétrico, fui lá e desmontei a tomada, abri e tal, eu tenho aquela, uma chavezinha para ver corrente, que ela liga, sabe quando você encosta na rede elétrica, ela liga uma luzinha dentro dela, e eu coloquei lá tudo normal, fui lá em cima, desmontei o spotzinho que estava em cima do nosso quarto, e não funcionava. Eu falei, gente, eu já tentei, esgotei todos os meus recursos nisso aqui, tudo que eu podia fazer eu já fiz, agora é hora de chamar um eletricista. E eu te repito que eu não tenho muito conhecimento a respeito de eletricidade elétrica, e fui mexer, agora não tem o que fazer, eu vou chamar o eletricista, e o eletricista foi lá. Chegou lá, ele também fez as mesmas coisas, abriu a tomada, eu falei, já fiz isso aí. E ele abriu e mediu, e estava normal, amperagem normal, e eu falei, agora lá em cima, né? Falei, então, foi lá, mexeu, e nada desse troço voltar, e nada da energia funcionar no quarto. E ele me perguntou, você tem uma lâmpada nova aí? Eu falei, tenho. Eu falei, pega lá. Desrosqueou a lâmpada, rosqueou, e adivinha? A energia voltou milagrosamente. Ele olhou para mim, aquela situação constrangedora, eu falei, então, né, obrigado. E ele percebendo aquela situação, falou, obrigado por você ter me chamado, é por isso que eu estou aqui mesmo, né, percebendo a humilhação que eu estava ali, porque uma lâmpada que tinha que trocar, eu podia muito bem simplesmente ter trocado a lâmpada, ou ter ligado para ele antes, porque eu não entendia de eletricidade, mas aquilo me envergonhou muito, muito. E aí ele, né, percebendo isso, disse, não, fica tranquilo, eu estou aqui para isso mesmo, afinal eu dependo disso, né, sempre que tiver um problema pode me chamar, que afinal de contas eu estou aqui para isso mesmo. Mas eu estou querendo te mostrar um exemplo simples, de como que o orgulho nos humilha, de como que o orgulho nos envergonha diante das pessoas. Eu vou te dar mais exemplos a respeito disso, de como que o nosso coração nos faz passar por situações como essa. Só para a gente entender um pouquinho melhor a respeito dessa carta, dentro desse contexto. Primeiro aí o local da escrita, provavelmente Paulo escreveu essa carta à igreja de Corinto, quando ele estava em Éfeso, na sua 3ª viagem missionária. E só para a gente lembrar e ficar mais claro aqui, Paulo esteve na cidade de Corinto e fundou essa igreja na cidade de Corinto na sua 2ª viagem missionária. E nós temos alguns personagens ali que são muito conhecidos, que é Priscila e Áquila, que ajudavam Paulo na pregação do Evangelho. Paulo morou com eles um tempo, eles eram companheiros ali de trabalho também, fazedores de tendas, e eles então divulgaram o Evangelho ali na cidade de Corinto, até que Paulo foi acusado de algumas coisas, foi levado diante da justiça, e ali eles viram e falaram, as acusações que vocês estão fazendo aqui é só acusação religiosa, não tem crime, não tem nada, então eu não tenho o que fazer aqui, é só acusação, isso é entre vocês. E aí, então Paulo se retira, junto com Priscila e Áquila, eles vão para Éfeso, passa um tempo ali, e Paulo recebe, depois de ter fundado a igreja, isso é um tempo longo, né? Eu estou reduzindo a história aqui, mas é um tempo longo que passou. Então, depois de muito tempo, em que a igreja havia sido fundada com seus líderes, uma igreja funcionando muito bem, e agora Paulo em Éfeso, ele tinha o que fazer lá. Atos capítulos 18 até o 20, vai narrar essa história de Paulo saindo de Corinto, indo para Éfeso. O que ele fazia lá, e ele tinha convicção de que tinha que ficar um pouco a mais em Éfeso, mas ele recebe uma visita de uma irmã lá da igreja de Corinto, chamada Chloe. E Chloe tem algumas notícias a respeito da igreja de Corinto, que não são muito animadoras. Paulo fica muito decepcionado com o que está acontecendo ali naquela igreja, então ele escreve essa carta em defesa do Evangelho. Estava acontecendo algumas coisas ali que Paulo ficou muito abismado, muito chateado, muito entristecido, então ele escreve essa carta e fala, gente, eu estive entre vocês,
E ele quase termina essa carta dizendo: e eu quero voltar aí para a gente poder conversar. Eu vou escrever algumas coisas aqui, e vocês querem que eu volte aí com chicote ou com amor no Senhor? A ideia dele era, olha, ou vocês mudam de vida que está acontecendo aí, eu vou ter que bater pesado, vou ter que fazer igual o pastor Vinícius aqui domingo passado. Era mais ou menos a ideia que Paulo tinha aqui, é por amor ou pela dor? Então esse foi o intuito de escrever essa carta aqui. Além disso, Corinto era uma cidade muito importante, era uma cidade muito grande, porque era uma rota de comércio, a cidade cresceu muito por causa desse comércio, inclusive, até a questão marítima favorecia, porque a rota marítima ao redor de Corinto era muito perigosa, então esse pessoal que tinha uns barcos menores, eles preferiam botar, não era exatamente rodas, mas eles transportavam esses barcos por terra, para passar por essa cidade, do que ter que ir por mar, porque era muito perigosa, e isso começou a fortalecer todo o comércio, uma cidade muito grande, uma cidade muito importante. Além disso, Corinto também era famosa pelos jogos istmos e também os Jogos Olímpicos, acontecia ali, quando isso acontecia, todas as pessoas ao redor vinham para Corinto, e isso movimentava, trazia cultura, trazia muito desenvolvimento para Corinto, mas também, essa era uma cidade extremamente imoral, capítulo 6, Paulo vai falar a respeito de alguns pecados presentes nessa cidade, algumas questões de imoralidade assim, pesadas, que estavam presentes nessa cidade, na cidade de Corinto, mas o mais impressionante, não era simplesmente a cidade ser imoral, Paulo vai falar que tinha coisas que aconteciam dentro da igreja, que nem os de fora ousavam fazer. E ele vai citar um caso de incesto, de que um rapaz tomou a esposa do seu pai para si. E esse era o tipo de coisa que acontecia na igreja de Corinto, uma igreja que Paulo havia fundado, Paulo havia pregado para esse povo, porém, toda essa cultura, tudo isso estava enraizado no coração daqueles crentes. Eles não conseguiam abrir mão desses pecados, de tudo que acontecia para viver uma vida santa e justa e reta diante do Senhor. E é por isso que Paulo vem escrever, e escreve de forma pesada também para aqueles crentes, para aquela igreja. E a gente vê que essa igreja aos poucos foi perdendo a sua identidade, porque ao invés do foco estar em Cristo, de honrar, de glorificar a Cristo, eles simplesmente viviam para si aquilo que era da cultura grega, que era o individualismo. Olha, o que interessa sou eu, essa história de ter algo por fora aí, de uma entidade, de um Deus, nada disso, o que importa sou eu, e eu vou viver a maneira como eu quero, sou até lá da igreja, eu vou aos domingos lá, mas durante a semana, sou eu. Esse era o tipo de igreja que nós encontramos aqui em Corinto. Só quero ler um trecho que fala que Corinto era uma igreja intelectualmente arrogante, materialmente próspera, moralmente corrupta. O comerciante fazia o seu ganho por todos os meios, o homem de prazer se entregava a cada luxúria, o atleta a todo exercício físico, orgulhoso em sua força física, e esses são os verdadeiros tipos de Corinto. Em uma palavra, era o homem que não reconheceu nada superior a si e nenhuma lei, senão o seu próprio desejo. E eu não consigo ver que o mundo que a gente vive hoje é tão diferente daquela época de Corinto. Talvez muita coisa que a gente vê nesses relatos, fala, gente, mas parece que esse Paulo está escrevendo aqui para a nossa terra, para o nosso povo, para o nosso tempo. E é exatamente por isso que nós podemos aprender com essa carta extremamente atual. E entrando no nosso texto, então, volta lá por gentileza, irmã. Eu não falei o último ponto, né? Que estava havendo panelinha na igreja. Antes de nós entrarmos aqui exatamente no capítulo 3, por que Paulo vem começar a falar, de Paulo, de Pedro, de Apolo, porque o que estava acontecendo na igreja? Era um orgulho espiritual, porque eles olhavam para um desses apóstolos, um desses crentes, pastores, líderes da igreja, e falaram assim, esse Paulo é melhor, eu sou dele. Eu falei, não, que Paulo, eu sou de Apolo é muito melhor que esse de vocês. É outro, não, eu sou de Pedro, Cefas, Pedro é muito melhor, olha só Pedrão que fala, e tinha um outro grupo que era considerado inclusive o pior deles, que falava, eu sou de Jesus. Vocês estão falando que é de não sei quem, de Pedro, de Paulo? Eu sou de Jesus. Mas isso não era nada positivo, porque o que estava se formando naquela igreja eram panelinhas a ponto deles brigarem, de ter contenda uns com os outros.
e se formou o grupo de Paulo, o grupo de Apolo, numa mesma igreja, certo? Numa mesma igreja, e começaram a ter rivalidade, brigas entre os irmãos por causa dos líderes da igreja. E o texto não nos mostra aqui, e não fala, não é a ideia, de que a gente não tem as nossas preferências. A gente tem uma certa ligação com pessoas, a gente gosta mais de um estilo de fala, a gente ouve mais, fala, não, eu gosto mais daquele estilo. Não é isso. O problema é não ter essas identificações, mas o problema é quando essas identificações começam a perder e tirar a identidade da igreja, que é glorificar a Deus, honrar a Cristo, viver para Ele. Mas essas pessoas agora tinham a ideia de que eles eram de Paulo, e não podiam mais conviver com outras pessoas que não fossem de Paulo, e nem uns dos outros. Esse era o grande problema que nós tínhamos aqui nessa igreja. Então, a partir do versículo 21, capítulo 3, nós vamos ver em primeiro lugar qual era o problema. Qual era o problema identificado? E o texto diz, portanto, ninguém se gloria em homens, porque todas as coisas são de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, presente e futuro, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Interessante quando eles falavam, eu sou de Apolo, isso tem muito a ver com a cultura na qual eles estavam inseridos, porque quando eles falavam isso, eu sou de alguém, é a ideia que nós temos de uma palavra, de um termo chamado theoi antropoi, que é homens que possuem características divinas, e eles olhavam para Paulo, olhavam para Apolo, olhavam para Pedro, e claro, para Jesus, e falou, gente, esses caras têm algo diferente, e nós pertencemos a eles. Entenda que eles estavam aqui no meio de uma cultura completamente pagã, os deuses, os grandes deuses do Olimpo, em onde aconteciam os jogos. Então eles olhavam para esses homens e falavam, gente, esses caras aí são especiais, e ao invés de olhar para o Senhor da igreja, o foco deles era nesses homens. Por isso que Paulo vem falar, ninguém se glorie em homens. Por que você está soberbo por causa de homens? Por que você está se gloriando, então, olhando para esses homens e dando um destaque, um foco tão grande, no qual Jesus deveria ter esse foco? Então ele vem trazer uma verdade, tudo é de vocês, todos esses pastores, todos esses líderes, todos são de vocês. Agora por que vocês estão falando que eu sou de um, eu sou de outro? Gente, todos são de vocês, olha que privilégio que vocês têm de ter todos esses homens aí. Apolo havia pastoreado essa igreja, Paulo havia pastoreado, Pedro passou por lá, e agora vocês estão simplesmente falando que vocês são de um ou de outro. E aqui nós temos uma aplicação, uma demonstração do evangelho muito forte. Passa por gentileza. Olha só quando ele fala que tudo é de vocês. O que é de vocês afinal? O mundo, a vida, a morte, o presente e o futuro. O que é esse mundo? Ele fala, gente, olha só o que Deus deu para vocês. O mundo para vocês habitarem, estudarem, usarem, deleitarem, conquistarem. E isso foi desde a criação, quando Deus fala, gente, sujeitem. Ou Adão, sujeite a criação. Cuida dessa criação aí, porque tudo que tem aí você pode aproveitar. Ele falou, gente, isso já é de vocês. Deus já deu isso para vocês através de Jesus, a vida como um dom diário de Deus, uma preparação para a eternidade. Você hoje quando acordou, agradeceu a Deus pela vida? Deus, obrigado por mais um dia. Numa segunda-feira, você consegue acordar e falar, Deus, vai ser difícil, mas obrigado pelo dom da vida, pelo ar, pelo trabalho, pela casa, pela família. Deus já te deu tudo, tudo. Depois ele fala a morte, isso aqui é um ponto muito importante, especial do Evangelho, porque quando ele fala da morte, para pôr fim ao nosso sofrimento, para nos conduzir ao céu, a gente aprende porque que Paulo fala que diante da morte nós somos mais que vencedores. Ele ainda vai falar em Filipenses, gente, porque para mim, o morrer é lucro. E por que a morte é lucro para um cristão? Ele ainda vai dizer nesse texto, gente, porque estar com Jesus Cristo é incomparavelmente melhor do que estar aqui, incomparavelmente. E às vezes a gente fica tão apegado a esse mundo, e eu entendo de verdade, pessoas que ficaram com medo de morrer nessa pandemia. Entendo porque é aquele sentimento de saudade, poxa vida, né? É tão bom estar ligado à minha família e tal, mas tem gente que ainda não entendeu de que
tudo já é de você e que estar com Cristo é incomparavelmente melhor do que qualquer coisa que você pode experimentar nesse mundo. Essa é a verdade que o Evangelho traz para nós. Nós que antes estávamos condenados, nós que não tínhamos esperança, nós que quando falávamos a respeito de morte, tínhamos simplesmente uma certeza, que é a condenação eterna, é a impossibilidade de se achegar diante da presença de Deus, essa é a condenação eterna. Mas agora Paulo vem falar, gente, em Cristo, inclusive, a morte é de vocês, porque a morte para um cristão é lucro, não é o fim, é o início da melhor fase da vida de vocês, porque vocês estarão diante do Salvador de vocês. E ele ainda continua, dizendo que o presente é de vocês, a providência, o cuidado, a direção. Olha só esse Deus que cuida. Deus não foi aquele que deu corda no mundo, porque as pessoas não têm como explicar como as coisas surgiram. Ele falou, não, tudo bem, eu até entendo que houve uma força, né, um ser inteligente que criou, mas as coisas estão acontecendo. Ele falou, não, esse Deus, além de ter criado as coisas, Ele quem cuida, Ele quem direciona. Todas as coisas estão debaixo do poder e da mão dEle. É esse o nosso Deus, por isso que o presente é nosso, porque Ele cuida, essa é a providência, é a direção que Ele nos dá, e o futuro também a respeito da vinda de Cristo, a ressurreição do corpo, o dia do julgamento, o céu e a vida eterna. E Paulo vai dizer, gente, para de se gloriar em homens, você já tem tudo, vocês têm que gloriar, sabem quem? Em Jesus Cristo, porque Ele que proveu o meio. E lembrem-se, só fazer um parênteses para você ficar bem claro, tinha uma turma lá que falava que era de Jesus Cristo, mas não era simplesmente porque eles tinham essa ideia de que, Jesus Cristo é o meu Salvador, não era isso não, mas eles formaram partidos, e um desses partidos era de Jesus Cristo, não como Salvador, não como Senhor da igreja, mas como mais um ali que, né, era briga, o que eles queriam saber era briga, contenda. Mas quando nós olhamos para essa história de que tudo é nosso, a nossa identidade está em Jesus Cristo, e não em homens, e não em qualquer outra coisa que nós venhamos a nos orgulhar, é em Jesus. O nosso foco, o nosso olhar precisa estar em Jesus. É interessante quando ele fala a respeito disso, tudo é vosso, tem a ver com a nossa liberdade cristã, e quando ele fala, vós sois de Cristo, refere-se à nossa responsabilidade. Gente, tudo é de vocês, o mundo é de vocês, tudo é isso, mas lembrem-se, a quem vocês pertencem, Jesus Cristo, e Cristo de Deus, portanto, vivam para Ele. Esse é o grande ponto que ele coloca aqui, tudo é de vocês, tudo, gente, você pode aproveitar de tudo que esse mundo tem para oferecer, mas lembre-se, você pertence a Jesus, a honra é a Ele, não a você mesmo. Isso não tem a ver simplesmente com satisfazer os desejos do seu coração, mas tem a ver de você honrar o seu Senhor. Por isso que ele está dizendo, para com essa história. E o que ele nos alerta aqui, é que não importa mais o que você tem, mas quem você é diante de Jesus. Não importa mais o que você tem, mas quem você é diante de Jesus Cristo. Eu vou te mostrar como isso é prático na nossa vida, e como muitas vezes a gente se orgulha em coisas que não tem nada a ver com Jesus Cristo. Mas olha só, quem tem filho pequeno, aqui na fase escolar, quando seu filho tira uma nota excelente, você já lembrou de agradecer a Deus junto com ele, pela inteligência que ele tem? Ou você simplesmente fala, filho, parabéns, porque você é bom. E a gente está criando filhos orgulhosos, porque eles são bons, porque eles são muito inteligentes, e toda a glória deles terem essas notas altas, serem aprovados, terem uma profissão de serem bons filhos, é de quem? Deles, ou talvez, minha, porque eu sou um excelente pai. Que dia que você já sentou com seu filho, vamos agradecer, porque essa nota que você tirou, a Ele, filho, vamos agradecer, porque hoje o que nós temos aqui, é por isso que a gente, é coisa tão básica, porque a gente ora antes das refeições, porque a gente ensina isso para os nossos filhos, filho, porque teve alguém que providenciou isso aqui, nós vamos orar, nós vamos agradecer a Deus por isso. Certa vez,
eu ouvi uma frase que me impactou muito, de um pastor falando sobre criação de filhos, e tem muito pai e mãe que se orgulha do filhão que é comportado. Fala, meu filho é o melhor da salinha lá, todas as tias e os tios vêm falar que ele é super comportado, e tem pai e tem mãe que fica envergonhado, porque tem menino que é pestinho. Eu tenho um filho que é muito agitada. O que trouxe paz para o meu coração foram as palavras desse pastor que fala, olha, orgulhoso, né pai? Filhão é comportado, inteligente, mas é porque Deus sabia que você não tinha capacidade de cuidar de um filho como do outro. Você está orgulhoso, né? Você não tinha capacidade, por isso que Deus não te deu um filho custoso. Você está se orgulhando de quê? Para de se orgulhar em homens, e a verdade é, tudo é de vocês, por causa de Jesus Cristo. Ele continua, eu quero trazer uma afirmação de Agostinho aqui, dizem que é dele, né? Orgulho é o começo de todo pecado, porque foi isso que derrubou o diabo, de quem surgiu a origem do pecado. E depois, quando sua maldade e inveja perseguiam o homem que ainda estava de pé na sua superioridade, o subverteu da mesma maneira em que ele mesmo caiu, pois a serpente de fato só buscou a porta do orgulho para entrar quando disse, vós sereis tão bons. Percebe onde Satanás pega o nosso coração? Tem gente, alguns estudiosos aí que vão dizer que talvez o orgulho é o pecado mais abominável que existe diante de Deus, porque por causa disso, dessa história que você acabou de ler, por causa do orgulho, foi que Satanás caiu, por causa do orgulho, foi que o pecado e a morte entrou no mundo. Consegue ver tanto que isso é pesado diante dele? A gente se orgulhar em qualquer outra coisa, ou alguém que não seja o próprio Deus, Cristo. Segundo lugar, o texto nos mostra o efeito, ou os efeitos do orgulho. Primeira coisa aí que nós vamos ver no capítulo 4, é que o orgulho nos torna infiéis, e segundo, que o orgulho altera o senso de quem nós somos e os outros também. Versículos 1 e 2, ele vai dizer, portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses carregados é que sejam fiéis. Essas duas palavras que ele está dizendo aqui trazem um significado muito bonito, porque quando ele fala a respeito de servos, que vocês nos considerem servos, e a outra aqui é de encarregado. Esse servo aqui é de remador. A palavra original aqui é de remador, que vocês nos consideram como remadores. E sabe aquele remador que ficava lá no mais profundo do navio, remando, e tinha um capitão que falava, vamos, e quando conquistava tudo que eles precisavam, quem que recebia a glória? Eram os escravos que remaram? Era o capitão. Não é isso? Não é essa a história? Então ele falando, nos considerem como remadores. E existe um remador melhor do que o outro? No fundo de um navio? E ele traz, a gente pode trazer isso para nós aqui. Nos considerem-se como servos, como remadores. E existe um remador que é melhor do que o outro? Mas aquele ali é mais forte, ele é melhor. Eu falei, mas se ele parar, ou se você parar o seu trabalho, nós vamos ter dificuldade no caminho que nós precisamos chegar. É por isso que ele está falando, nos considerem como servos, como remadores, porque a glória é do capitão, é do cabeça da igreja. E depois ele vai usar aqui como encarregados, é a mesma palavra para mordomo, ou dispenseiros, e Paulo vai falar isso depois. Quando a gente encontra a ideia de José era um mordomo, era um dispenseiro. O que é isso? É aquele que é responsável por toda a casa, mas ele não é o dono da casa e nem dono de nada. Quem que é o dono das coisas? Quem é o dono da igreja? Quem é o cabeça da igreja? É Jesus. Eu falo, por que vocês estão gloriando em homens? A glória não é para nós não, vocês estão falando, Paulo é melhor, aquele é melhor, né? Eu sou desse time aqui, eu sou daquele porque o meu é melhor. Eu falo, gente, para com isso, porque a igreja é de Jesus, nós só somos servos, remadores, nós só somos dispenseiros dos mistérios. O nosso papel é ser encontrado fiel, é só isso. E Jesus vai contar umas parábolas depois a respeito desse dispenseiro fiel, né? Aplicando muito claramente a respeito disso daqui. Ele falou, sabe qual é o nosso papel? Ser encontrado fiel. E sabe qual que é o seu papel? Não é receber a glória, não é ser famoso, não é ter sucesso, é ser encontrado fiel. Por isso que o orgulho nos torna infiéis, porque afinal de contas,
eu quero que quem receba a glória, eu quero que quem seja exaltado, eu quero quem seja reconhecido. E nós somos chamados para a glória daquele que é o dono da igreja. Por isso que o orgulho nos torna infiéis. E além, ele altera o senso de quem nós somos. E Paulo vai falar a respeito de um julgamento aqui, porque ele diz: pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer outro tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo, embora em nada minha consciência me acusa, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora indevida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e o manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. A ideia que ele tem aqui, traz para nós que esse orgulho altera o senso, é porque aqueles homens estavam julgando o sucesso do ministério, o fracasso do ministério de Paulo, de forma muito externa. Eles olhavam para Paulo e provavelmente que eles estavam julgando o apostolado de Paulo. Provavelmente essa era a história aqui. Falaram: vocês são de Paulo? Quem que é esse cara? Fala que é apóstolo. Quem é apóstolo mesmo? É Pedro. Mas eu sou de Jesus, não é nem apóstolo, eu sou... Ele fala: para mim pouco importa o que vocês estão falando, porque agora vocês perderam o senso aí de que vocês estão fazendo, mas para mim, nem eu mesmo me julgo. E a história aqui, eu quero deixar muito claro, não é simplesmente a história de que nós não podemos julgar ninguém, mas é de julgar o coração, o papel daquilo que só Deus pode fazer. Quando ele diz lá no final, olha, no dia que Jesus vier, ele vai levantar as intenções de cada um, aquelas coisas que estão nas trevas ocultas, Cristo vai julgar, e diante dele, o justo juiz, aí sim, ele pode me julgar, mas não é a história, eu quero deixar bem claro aqui, não é a história de que nós não podemos julgar nada, porque a Bíblia nos ensina a julgar pecado. Tem gente que fala, né, ninguém pode, quem me julga é só Deus, com coisa que isso não é algo tão grave e pesado, mas a Bíblia fala a respeito de homens que julgam pecados, por exemplo, a liderança de uma igreja. É por isso que a igreja exerce disciplina, porque ela julga pecados. Então não é a história de falar, quem é você para me julgar? Nós somos chamados, sim, se o irmão está em falta, com amor e com zelo, nós julgamos e repreendemos o irmão, exortamos, nós somos chamados a isso, mas lembra que é com amor, com zelo, coisas externas, mas agora essa questão do coração, quando Paulo diz aqui, vocês estão falando do meu nome aí, mas eu não me importo com isso não, porque Deus sabe se eu estou sendo orgulhoso ou não, Deus sabe se eu estou nesse ministério aqui para fazer o meu nome ou o nome dele, isso aí vocês não podem me julgar, eu não estou nem aí para vocês não, porque no dia que Jesus vier, levantar todas essas coisas, você quer ser elogiado, você quer receber fama, quer que alguém fale isso de você? Fica tranquilo, vive para Cristo. E ele termina esse texto dizendo, essa parte, vive para Cristo, porque Ele vai elogiar você. Já pensou isso? Jesus, ou o próprio Deus, falando, ó, fiel, muito bem. Ou Ele vai chegar de você lá e falar, olha, tinha um monte de seguidor lá no TikTok, hein? Nem tá vendo essa geração de TikTok, né? Teve um monte de seguidor, o que você fez com isso? O que você fez com esse trabalho que eu te dei? Você era muito reconhecido, você tinha uma inteligência que eu te dei, tinha um cargo de respeito, e o que você fez com isso? Afinal de contas, você foi chamado para a minha glória, ou essa glória foi para você? Um dos dois lados nós vamos estar, e tomara que a gente esteja daquele lado em que Deus olha e fala, fiel, você honrou o meu nome. A gente conhece um rapaz que é envolvido com música, e é bem conhecido ele, um cara excepcional, um cara, um cantor assim, um músico de primeira, um dos melhores caras que eu já vi ao vivo cantar e tocar, assim, o cara é exímio no que faz, e eu fiquei sabendo uma história dele, que ele recebeu um convite, para ser cantor sertanejo, e a proposta inicial, R$1 milhão mais contrato com TV, só que ele foi, olha, não fui chamado para isso, acho que isso não é o que eu quero fazer, vou continuar trabalhando aqui, porque isso não me chama atenção, de estar lá na frente e tal, enfim, ele recusou essa proposta.
E talvez você esteja pensando isso, gente, que mané. Podia estar milionário agora, podia estar lá tocando um showzinho, fazendo assim, né? Sei lá, né? E honrar a Deus. Mas a questão não é se você pode ou não tocar um sertanejo, não é isso. Mas a pergunta é, você seria capaz de abrir mão dos seus maiores sonhos por causa da glória de Deus? Aquele rapaz, ele entendeu que o chamado dele para glorificar a Deus não era tocando aí, fazendo turnê e ficando milionário. Ele entendeu e abriu mão disso. Mas você é capaz de entender isso também? De abrir mão dos seus sonhos por causa da glória de Deus? E é isso que Paulo vem então terminar, dizendo aqui em terceiro lugar, como então? Qual que é a cura do orgulho? Tem 3 pontos que ele fala: seja ensinável, alimente-se do evangelho e não pense de si além do que convém. Versículo 6 fala assim: irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapasse o que está escrito. Aprendam de nós o que significa não ultrapasse o que está escrito. Assim, ninguém se orgulha a favor de outro homem em detrimento de outro. O que Paulo diz aqui é, sejam ensináveis, aprendam, ouçam quando alguém vem te repreender, porque você está querendo, né, desviar o foco e a honra para você mesmo. Entenda quando alguém vem te repreender, aprenda sobre isso, aprendam de mim, o que Paulo fala, aprenda dos bons exemplos, como honrar o Senhor. Mas não somente isso, ele diz, alimente-se dessa palavra, não ultrapasse o que está escrito. Se nós queremos honrar ao Senhor, nós precisamos conhecer a palavra dEle, nós precisamos conhecer quem é esse Deus, nosso Pai, dono da igreja, Senhor de toda glória. Mas por fim ele diz, ninguém pense além do que convém. Olha só como é que essa história termina, ele fala, versículo 7, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha, como se assim não fosse? Não pense além de você, além do que convém, não é além nem a quem, tá? Fala, eu sou um pobre miserável agora, e eu quero diminuir, não é isso não, Deus te fez filho, te fez parte de uma família, Deus te deu tudo, mas usa isso, para a glória dEle, e não pensa além de você o que convém não, você foi chamado para glorificar o Senhor, não foi simplesmente o seu ego, você não foi chamado para fazer sucesso, você foi chamado para glorificar o Senhor, é isso, é sobre isso que o orgulho trata, é sobre isso que Paulo vem nos ensinar. E essa história que eu coloquei aqui de Nabucodonosor, quando a gente vai para Daniel capítulo 4, é uma história que conta a respeito de um rei, e que Daniel ele teve um sonho, Daniel interpretou, e ele falou assim, olha, por causa do seu orgulho você vai cair, porque você está achando que as coisas estão vindo de você, e Deus está te mandando um sinal, fala, se arrepende. E aí passa um ano dessa história, Nabucodonosor está diante do seu palácio, e ele fala, olha só o que eu fiz, olha só o que pelo poder e a força do meu braço eu construí, eu sou bom. E naquele momento Deus fala com ele, você a partir de agora perdeu tudo. E Nabucodonosor é cometido de uma loucura, que ele vai pastar no meio do gado, comendo pasto, de tão doido que ele ficou. Depois passa um tempo, ele volta ao normal e ele diz, Daniel, esse Deus seu é poderoso, eu vou proclamar um decreto aqui que todo mundo honre e glorifique a esse Deus, e não a mim, porque eu estava achando que era o bom, esse Deus me tornou em nada. E a gente pode aprender com isso, não espera Deus te tornar em nada, não, se arrependa do seu orgulho, se volte para Ele, honre esse Deus. E a conclusão que nós chegamos, João capítulo 3, versículos 27 e 30, o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada, convém que ele, Cristo, cresça, e eu diminua. Isso é amor e guerra, contra os nossos ídolos, e apontando para o amor de Cristo. Por fim, o que fazer? É só uma coisa, abra mão do seu orgulho, abra mão do seu orgulho,
Quando na sua casa surgirem os problemas, lute pela glória de Cristo e não pela sua. Olha só como isso acontece de forma tão clara e às vezes velada, né? Mas é tão clara na nossa casa. Por que você tem tanta dificuldade de pedir perdão dentro da sua casa? Por que você tem tanta dificuldade de simplesmente reconhecer o seu erro? Por que você tem tanta dificuldade quando surgem os problemas de simplesmente falar, olha, está tudo bem, mesmo que eu não esteja errado, está tudo bem, vamos reconciliar, vamos tratar essa questão, vamos conversar sobre isso? Mas por causa do seu orgulho, você se recusa inclusive a querer tratar, fica um tempo em silêncio, nem fala com outra pessoa. Abre mão do seu orgulho, lute pela glória de Cristo dentro da sua casa. Filhos, por que você trata seus pais dessa maneira como você tem tratado? A glória não é sua, o mundo não gira ao seu redor, você não é o personagem principal de toda essa história, é Cristo. Quando você tiver um conflito com algum irmão, lute pela glória de Cristo. Irmão que tem problema com o outro aí, passa pela igreja aqui, nem sequer se cumprimenta, e está falando que está honrando e glorificando, adorando a Deus, cultuando a Deus junto aqui. Lute pela glória de Cristo. Quando você tiver problema no seu trabalho, lute pela glória de Cristo, abre mão desse seu orgulho, desse seu ego. A glória é dele, é o nome do Evangelho, é o nome do reino de Deus que está em jogo nisso daí. Quando você quiser lutar para conquistar muitas coisas nesse mundo, lembre-se, tudo já é seu. Para de ficar correndo atrás dessas coisas que já são suas. Nós somos o povo mais rico que existe na face dessa terra. Tudo já é nosso, nós somos herdeiros com Cristo. Para de ficar lutando com coisas aí, perdendo a sua vida, perdendo a sua família, o seu tempo, com coisas que não tem nada a ver com a glória de Cristo. Use daquilo que Deus tem te proporcionado, para a glória dEle. Tudo que Deus tem te dado, claro, Ele disse, aproveita, mas você é de Cristo. E por fim, crie os seus filhos para a glória de Deus, e não para a sua, ou para deles mesmos. Ensine os seus filhos a honrarem o Senhor, ao invés de eles serem honrados, reis do lar. É Cristo que é o rei do nosso lar. Vamos orar, meus irmãos? Santo Deus e amado Pai, obrigado por Tua palavra. Eu rogo a Ti, para que nos ajude, ó Deus, a vencer o nosso ego, nos ajude a quebrar o nosso orgulho, para que a gente possa se gloriar somente no Senhor, e não em pessoas, e não em coisas, e não em nós mesmos. Ajuda-nos, ó Pai, a entender que o grande sucesso que nós teremos nessa vida é no dia que Jesus voltar, e nós sermos encontrados fiéis. Pai, nos ajude a viver para o Senhor. Ajude aqui, ó Pai, aqueles lares que estão em dificuldade quanto a isso. Que o Senhor nos ajude a honrar a Cristo dentro da nossa casa, ao invés de simplesmente querer discutir, querer ter a razão, querer ser o melhor, querer ver quem é o maior, quem é que tem a última palavra, mas que o Senhor seja honrado. Ajude os nossos filhos a enxergarem isso, Pai. Diante dos problemas que surgirem à nossa frente, nos humilha diante do Senhor, para que o Senhor cresça e nós diminuamos. E nós oramos assim, ó Pai, confiados no nome santo de Jesus. Amém.